que é a vida sem um sonho. Nós somos do tecido de que são feitos os sonhos. Se você pode sonhar, você será capaz de fazer. Ler, ler, ler. Viver a vida como um sonho. Sistema Argumento de Comunicação. 15 anos. A história da comunicação não se escreve da noite para o dia. Olá, começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento, né? Hoje nós vamos falar, terminada a festa, veio agora a briga política, né? Se de um lado houve críticas pelo governo estadual por ter utilizado Glória Pires e até mesmo pintado a rodovia de azul, a polêmica agora é o túnel da Araguaia, que ficou vermelho. A gente fala também sobre a questão da Marina Silva, que quer pacificar a rede e também o PSB. E outros assuntos, né? O Enem, o nosso ministro Aloysio Mercadante defendendo gasolina com Z, gasolina que, por sinal, vai subir. E os bastidores da política, né? Que você sempre nos acompanha aqui com a análise do jornalista Marcelo Heleno, que ainda está rouco de gritar a vitória do Vila Nova. Marcelo Heleno, mais uma vez, muito obrigado e bem-vindo, amigo. Estamos aqui prontos. Uma curiosidade apenas, André. Sim. Aloysio se escreve com Z ou com S? Bom, com I ou com Y? Depende. Antes ou depois da numerologia? Depende do ministro da Educação, né? Porque ele tem explicação para tudo, até para os erros. Meu Deus do céu. Tem uma coisa engraçada, né? A gente fica, às vezes eu acho que a gente perde tempo demais a conta com umas coisas. Quando eu era criança pequena, no município de Goiânia, meu pai sempre me falava, errou, assuma, mais fácil corrigir lá na frente. E isso eu falo com os meus menininhos, um de 7, a menina de 10, e eles entendem isso tão fácil, né? Parece que a gente cresce e esquece dessa lição básica, que é a melhor forma de corrigir um erro, ou o primeiro passo para se corrigir um erro é assumi-lo. Mas por que a classe política ela tem essa dificuldade imensa de assumir erros e de negar erros ou de ocultar erros? O grande problema é que os grandes vencedores, os políticos não são diferentes, né? Recebem ensinamento de que é feio, é sinal de fraqueza você estar mostrando um erro, mostrar que errou, assumir que errou. E quando na verdade isso é muito do meio que a gente vive, que estimula muito a concorrência. Nos ensinamentos orientais, por exemplo, quem tem um pouco mais de sabedoria nesse mundo, sabe que é perfeitamente humano errar. E muito mais ainda, e muito mais pedagógico, educativo, inclusive, que você assuma isso e construa algo a partir desse erro. Você fala da questão ocidental, mas aqui no Oriente, recentemente, um senador americano
ele se retirou da política, pediu desculpa em público por ter feito um ato equivocado, e é comum em alguns países do político assumir os seus erros, pedir desculpa, inclusive até recentemente o jornal Argumento publicou isso, e depois o Jornal Popular também publicou, aonde o governador Marconi Perillo assumiu que realmente durante algum período ele não pôde fazer ou não fez o que ele prometeu, e disse que queria recuperar a biografia dele. Então é um pedido de desculpa. Você tem razão. Nas culturas orientais, essa coisa da política, na ligação da política com corrupção, não são raros os casos, no Japão, por exemplo, políticos que se suicidam quando são pegos com a mão na cumbuca. Na Alemanha, nós já tivemos primeiro-ministro renunciando, não por ter comprovado alguma coisa contra a figura, mas pelos simples fatos de haver uma denúncia grave, uma suspeita grave na condução das coisas do governo. Assim como na Inglaterra, teve até um caso que virou filme chamado Perdas e Danos, de um senador britânico que renunciou ao mandato em função do escândalo em torno de um caso extraconjugal. Isso, em algumas sociedades, há uma cobrança em torno disso e a coisa é levada a termo quando há um mínimo de comprovação. Aqui parece que é um festival. Para finalizar e ilustrar, o caso mais recente que repercutiu mais foi o caso do presidente do FMI, né, que se hospedou num hotel. A camareira disse que foi assediada sexualmente. Imediatamente ele pediu para ser retirado do comando do FMI até que fosse feita toda a averiguação, que constatou que não houve absolutamente nada, mas o primeiro papel dele foi... Mas que ele tinha um passado, tinha algumas histórias que induziam a isso. Muito provavelmente foi uma armação feita por uma fraqueza que ele já havia demonstrado durante o histórico dele. Mas ele renunciou e nem tentou justificar, né? Agora, aqui em Goiânia, a gente está vivendo no estado de Goiás, o clima pré-eleitoral, que eu temo pelas próximas eleições, né? Porque estão indo quase nas vísceras, né, de políticos. A pessoa mal se anuncia candidato, aí já começam a vir dossiês de um lado, dossiês de outro, situação de um lado, situação de outra. Houve aquela polêmica toda que o governador Marconi Perillo utilizou a Glória Pires para fazer o comercial, depois veio essa questão toda de ter pintado a rodovia dos Romeiros de azul, e nesse final de semana a Prefeitura de Goiânia, ela inaugurou o túnel da Avenida Araguaia de vermelho. E aí, cara pálida? Cara pálida, o negócio é o seguinte, como diria Jack, vamos por partes. Sim. Primeiro, a entrega do túnel é importante, sim, para a cidade. É o fato mais importante. Beleza? Foi a grande obra do ano que a Prefeitura conseguiu entregar, ok? Isso não impede que a crítica que se faz, que está sendo feita, especialmente nas redes sociais, de que não há um acréscimo nenhum nas opções viárias da cidade e nas opções sustentáveis do pedestre em Goiânia, isso é correto, a crítica é correta. O que a Prefeitura fez foi devolver uma via que estava interrompida há mais de 2 anos. Sim. Só isso. Em termos de obra viária, não tem absolutamente nada de novo. E isso, nós não estamos politizando debate nenhum, não. Os gestores têm que encarar esse tipo de crítica como coisa positiva, coisa que ensina, coisa que pode gerar proveito no futuro. Não há uma evolução na obra viária. Pior, pelo fato da obra não estar completa, não haver o trabalho de urbanização, ela trouxe uma perda ainda para o pedestre. Porque o acesso dele às plataformas que ligam os 2 parques não existe. E o próprio pedestre que antigamente transitava pela Avenida Araguaia, ele não pode entrar dentro do túnel para andar. Por uma questão de segurança, Sim. Isso é óbvio, certo? E nem política, né? É uma questão não é urbana. política, é uma coisa óbvia. Então, quem está preocupado em defender a Prefeitura nessa questão, por favor, arrume argumento.
acima de tudo, argumento. Ficar simplesmente dizendo que isso é dor de cotovelo de quem não gosta do prefeito, ou do partido do prefeito, ou dos partidos que apoiam o prefeito, não vai ajudar em nada na solução do problema. Claro. Isso não existe, certo? Que o projeto original tinha aquela estrutura, o arcozinho ali do túnel, originalmente era uma cor meio pálida, assim, azul ou verde claro. Uhum. Era isso que tinha o projeto. Alguém decidiu pintar de vermelho. Agora, por que foi, como foi? Não sou eu, não é você, André, nem a prefeitura que tem que vir atrás e explicar por quê. Foi em função da magnitude da obra, pela coincidência de ser inaugurada às vésperas do acesso do Vila Nova à Série C, foi uma homenagem ao Vila Nova. O que foi? Porque se não se explicar, aquilo tudo que se falou do governo estadual, que é a cor das viaturas da polícia, a cor das placas da rodovia do Romeiro, a cor das placas de identificação das obras do Estado, isso tudo vai por água abaixo. Porque é preciso que aí o telespectador se lembre que o vermelho é a cor do PT e a cor do PMDB. Sim. Pode ser uma mera coincidência, mas houve essa mudança no projeto inicial. E quem tem que explicar isso não somos nós. E o bom, a gente gosta do aspecto positivo, quando criou aquela polêmica toda, que o governador Marconi Perillo, ele reduziu a 45 centavos o preço da passagem, beneficiava o cidadão e tinha gente que era contra ainda, né? Não, eu vou voltar aqui, eu quero ver as coisas bem feitas. No caso esse que você lembrou bem, na época eu fui o único jornalista aqui em Goiânia que fez observação a essa medida por um motivo muito simples. Ela foi implantada na marra, sem aprovar um A de legislação na Assembleia Legislativa, criando benefício, sem ter um A inscrito no orçamento do Estado para dar dotação orçamentária para aquilo lá. Claro que depois a Assembleia aprovou, todos os ajustes foram feitos e tudo mais, mas que foi colocado na marra para atender um capricho do governador como presente de Natal para os cidadãos do Estado. Isso foi. Então, isso é até bom a gente falar agora, que tem gente aí que começa com um papo besta em cima da gente, então não tem isso não. Eu falo de um, falo do outro também, a gente quer ver as coisas corretas, só Sim. isso. Agora, a gente não pode desenvolver um debate histérico em cima de coisas pequenas que não vão levar a nada. Agora, é fato, essa obra do Mutirama, do jeito que está sendo desenvolvida, fragmentada, tudo, a gente falava ontem aqui, ao invés do povo da prefeitura ficar reclamando da vida, devia cobrar dos parceiros do governo federal um novo convênio para o dinheiro chegar aqui Sim. e realizar as obras que têm que ser realizadas. Gente do céu, esse túnel era para ter sido entregue há mais de 2 anos atrás, era a primeira etapa da obra, porque era a coisa mais fácil, mais simples da obra. Não foi feita em função dos problemas, desde o processo de licitação. Depois veio o parque, que foi feito a toque de caixa para entregar. Antes, é o que era possível entregar no ano passado, está aí, mas aí você... veio o caso das empreiteiras, mais outros. Pois é, fica a coisa assim, tudo muito fragmentada, picada, um pedaço aqui, um pedaço ali, e parece que não há liga nas coisas. Quando terminar essa obra, já vai ter que reformar o parque de diversões, você entendeu? Quando exatamente. tiver tudo completo, vai ter que começar a reformar a primeira etapa. E isso não é politizar nada, não. Isso é tudo uma questão de gestão, gente. É o que falta para muita gente, né? Porque eu já disse inúmeras vezes que muitos candidatos, né, se apresentam, você deve ter entrevistado vários também, se apresentam com um projeto que ele mesmo não sabe. Ele fala assim, não, nosso projeto visa isso e aquilo. A gente pergunta, mas como se vai viabilizar isso? Você quer ver outro exemplo? Eu não vejo justificativa para uma obra como a ciclovia da T63 fazer aniversário. Não, nós temos as imagens aí, se o pessoal da produção puder pegar, porque tem um entrave imenso, né? E tá... Pois e isso foi falado desde o início da obra. Como é que vai ser? Não, nós estamos estudando, vai dar certo, sim. Mas como é que vai ser? Ninguém fala. Aí depois entra naquelas discussões
que culminaram no caso do plano diretor. Não, está tudo correto, é bom para a cidade, bom tudo. O que custa, então, pegar a argumentação técnica e ir para o debate com a sociedade organizada? Sim. Ir para o debate com a diversidade, com as pessoas que pensam diferente. Encarar o debate não é por nada, não. Olha lá. Aqui nós temos, Marcelo, as imagens, se puder colocar no vídeo, por favor. O grande problema que se resume, tem até uma imagem aí que ela é extremamente... Não, é isso aí, ó. Não, mas tem uma imagem que ela reflete claramente o maior problema dessa ponte, inclusive projeto que o meio, né, seja uma ciclovia. Mais adiante tem um ciclista que, ao chegar nesse ponto aí, aonde existe um buraco, né, e não há possibilidade aí para que seja resolvido o problema, há necessidade de derrubar a ponte, pelo menos alguns especialistas que eu ouvi, e construir uma ponte nova. Mas como é que se interdita esse movimento durante esse período todo? Volta um pouco mais a imagem, dá para ver o momento em que o ciclista ele vem pela suposta ciclovia, aí, ó, pode soltar a partir daí. Aí ele interrompe a caminhada dele da ciclovia e já passa a utilizar aí a pista normal, porque se tiver uma imagem aí dessa lacuna, né, é uma lacuna e se o pessoal puder posicionar para a gente, essa lacuna do córrego aí, justamente que ela impede aí, ó, a imagem muito clara que mostra que existe um vazio e para implantar a ciclovia aí há a necessidade. Essa imagem é perfeita, que aí teria que refazer a questão aí de ponte, uma série de coisas. Talvez fosse o caso de construir uma ponte no meio aí, para botar o povo para a ciclovia aí dentro, isso. Mas uma solução tem que ser dada. Alguma coisa. Falar que tem esse problema não é reduzir uma discussão a nenhuma questão política, não. É um problema da cidade, é um problema de mobilidade, é um problema de saúde pública. E o pior de tudo nessa questão da T63 é que está se destruindo um canteiro central muito bonito para não deixar nada no lugar. Mas olha aí, estão instalando aí já aqueles postes para iluminação e foi retirada toda a grama, ou seja, farpas, pedaços de pau, coisas que são inerentes à construção, né? Na parte que já está calçada, já nessa época está caindo o jamelão. Sim. E ali há um risco muito grande de cair. E tem trecho que o calçamento ele está com um declive para o lado da pista. Isso quer dizer que se o ciclista perder o equilíbrio, a tendência natural é ele ir para o meio dos carros, não é para outro lugar. É uma pista estreita, aí, mas isso tudo tem que ter uma explicação, inclusive técnica, para salvar isso aí. Não que nós nunca fomos contra absolutamente, né? A gente só gostaria que as coisas fossem mais bem planejadas, né? Tivesse começo, meio e fim, né? E não só começo, pelo jeito aí tem só o começo. Daqui uns dias começa a chover de novo. Exato. E joga para o ano que vem sem discutir essa questão. E essa obra ela não estava prevista no corredor da T63. Isso aí é para atender um capricho, certo? E foi feito desse jeito, está sendo feito desse jeito aí. Aí não ata nem desata, não tem dinheiro no orçamento, aparentemente não tem dinheiro no orçamento para fazer isso, não tem como concluir, e os problemas que têm que ser enfrentados não são enfrentados. Isso não é crítica política, não, é questão técnica, a cidade está perdendo com isso. O maior deles que a gente pode citar é o desemprego que causou na região em função de, já tem aquelas placas que proíbem o estacionamento, né, mas os fotossensores não foram colocados, não há nenhum tipo de fiscalização, ou seja, a obra parou e aquelas pessoas que dali sobrevivem e pagam seus impostos estão fechando as lojas. Exatamente. É algo que a gente deveria, assim, algo que o poder público deveria pensar, né? Porque, afinal de contas, a cidade ela se mantém em grande parte às custas daquilo que o contribuinte acaba repassando aos cofres do município. Porém, ainda a gente espera, né, que haja por parte dos gestores a humildade, ou pelo menos a capacidade de entender que aqui não somos oposição, nem fazendo parte, muito pelo contrário, né? A gente ouve... E a lição maior que fica nesse caso é que a magnitude de qualquer obra, ela não esconde
os problemas e os defeitos que ela traz no seu bojo. Exatamente. E uma obra paralisada significa o quê? Mais dinheiro, né? Porque aquilo que foi feito, o tempo vai levando e a tendência natural é que você tenha que gastar mais para fazer a mesma coisa. Mas planejamento, eu me lembro que Delfim Neto me dizia que planejamento é uma forma de você contar com dinheiro que você não tem ou você já gastou. Lembra quando Delfim Neto falou isso? Exatamente. Fazer planejamento é a forma de você pensar no dinheiro que você não tem ou você já gastou. Então, Exatamente. aconteceu quando a Celg foi vendida aqui também, eu entrevistando o secretário da Fazenda da época, perguntei o que seria feito com o dinheiro da venda de Cachoeira Dourada. Ele falou, qual dinheiro? Eu falei, não, esses 750 milhões. Não, já foi gasto. Esse aí já gastamos. Não existe mais. Não existe. Não havia recebido e já havia sido gasto. Mas é algo para que os nossos, pelo menos os nossos gestores, né, entendam que é muito caro para o cidadão, ainda mais Goiânia, né, uma metrópole como ela está se transformando. É muito difícil, né, Marcelo, você manter a estrutura funcionando, a cada ano fica mais caro. E se não houver zelo, planejamento e cuidado, a tendência é aumentar os gastos. Né? Exatamente. Vamos, ok. Então fica dado esse recado sobre essa questão. Nós temos aqui a questão do ministro do Enem, que colocaram uma charge na prova do Enem e colocaram ali gasolina com Z. Aí o ministro disse que aquilo lá na realidade era uma forma de fazer com que o jovem refletisse sobre a história do Brasil, porque em algum dia, eu não sei quando, gasolina era escrito com Z. Então ele veio dizer que aquilo era muito mais um teste para apurar a capacidade dos nossos estudantes de ter a memória do Brasil. Se nós não temos a memória recente, Marcelo, é possível termos essa memória do tempo que gasolina era escrito com Z? Não seria mais fácil dizer que foi um erro de grafia? Olha, quando eu comecei a ler e escrever, eu lembro que se alguém escrevesse gasolina com Z, tirava a nota zero. Levava, ficava borrado de vermelho a tarefa ou a prova. Se alguém falasse que teimasse que gasolina era com Z, ainda eu peguei o restinho dessa época, a régua comia na perna. Tá aí, ó, a charge, né? Aonde está escrito lá, ó, em círculos, gasolina com GAZOLINA. Eu simplesmente não entendo o porquê dessa pegadinha, vamos colocar assim, considerando que os alunos que estão fazendo o Enem já, são em frutos. tese, eles aprenderam na escola que gasolina se escreve com S e cresceram assim. Eu não vejo a razão de ser dessa pegadinha. Isso é diferente de você, nessas reformas ortográficas que foram, você lembrar que farmácia um dia foi escrito com PH, tudo bem, mas isso é só para você saber, né? Você usar um texto para ilustrar como é que seria a grafia, tudo bem, mas eu não vejo esse tipo de coisa, esse tipo de pegadinha sem se explicar, sem se contextualizar dentro de uma reforma ortográfica, como é que isso pode contribuir no Enem, que é um exame para testar conhecimento, para colocar um cidadão na universidade. Eu não sei em que isso contribui. E é uma forma, segundo o governo, de dar aí a condição para que estudantes, né, da rede pública tenham a mesma, digamos assim, formas iguais, ou a mesma capacidade de competir com aquelas pessoas. E é um exame de avaliação, né? Foram mais de 7 milhões de pessoas inscritas no Enem e problemas aconteceram, vazaram na internet, né? E não é a primeira vez, né, Marcelo? É impressionante, né? Cada edição do Enem sempre é marcado por um fator, né? Primeiro foi aquelas provas que foram impressas. Primeiro as provas impressas, questões que vazaram. Isso. Já teve a correção que
que acabou considerando coisas escritas de forma Receita errada. e hino nacional, Exato. hino de time eram aceitos como redação, né? Receita culinária e hinos de time de futebol eram aceitos como redação. E nesse caso aí também eu não sei como é que isso pode refletir em alguma coisa. E com detalhe, o Enem trouxe na redação um tema bom, que foi a lei seca. É um tema que já ganhou discussão entre nós, da imprensa, teve polêmica na sociedade, as pessoas que têm um mínimo de antena ligada nas coisas que acontecem, tem algo a dizer sobre o assunto, a opinar sobre o assunto. Então, para a redação, para fazer uma dissertação, tudo mais, um belíssimo tema. Exato. Parabéns, foi um tema bom e todo mundo, as pessoas esperando coisas mais óbvias, como a Copa do Mundo, como, Exato. sei lá, as manifestações de rua, e veio lei seca, que é um tema atual, que está dentro daquilo que foi discutido nos últimos tempos pela sociedade e que permitia que as pessoas desenvolvessem um pensamento. Agora, eu gostei da charge do Jorge Braga, muito bom, né? Um dos melhores do Brasil, publicada ontem no Jornal Popular. 2 pessoas vendo um grupo de professores rindo. Aí um pergunta para o outro, conseguiram aumento? Falou assim, não, estão revisando a prova de redação. E puxando esse assunto, Marcelo, sobre a questão da lei seca, né? Falamos aqui ontem, inclusive o vereador Anselmo Pereira, ele pretende apresentar um projeto aqui em Goiânia, porque tivemos no último sábado aquela edição do Vila Mix, e para quem foi ao Serra Dourada no domingo, né? Todo o lixo produzido durante o evento permaneceu no local, deve começar a ser recolhido hoje, né? Justamente porque a Comurg deve começar a fazer um trabalho. Agora a gente questiona, né? Vieram aqui, cobraram um preço muito caro pela entrada, fizeram ali, praticamente encheram de dejetos, de lixos, o pátio do estádio Serra Dourada e foram embora, deixando a sujeira. Inclusive, eu até falei, se fosse um jogo onde houvesse ali, por exemplo, um Vila e Goiás, um jogo que tivesse ali uma capacidade maior de causar violência, era um prato cheio, porque o estacionamento do Serra Dourada cheio de vidros de garrafa de cerveja, ou seja, todo o entulho da festa ficou lá e os promotores levaram o dinheiro. Como é um evento que não é feito aqui em Goiânia, né? Mas o estádio Serra Dourada, ele é público, então é de todos nós pagamos pela limpeza também. Você estava viajando, você não deve ter visto isso, né? Não, Mas eu vi alguma coisa e fico triste de ver, até apareceu Goiânia em rede nacional, é só o lado da festa. Os problemas, quem ajudou na promoção do evento, simplesmente esqueceu. Problema nenhum. Lá não teve briga, não teve bebedeira, não morreu ninguém. Se você vai ver as imagens das maiores emissoras, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, isso deve ser deve ter alguma influência político-partidária aí para atrapalhar o evento também. Alguém que é oposicionista, que Exatamente. colocou defeitos naquilo que foi perfeito, né? Que é os anti-Vila Mix. Exatamente. E por falar nisso, Marcelo, impressionante, né? A TV, ela fazia flashes durante todo o dia e era enorme a quantidade de cerveja, bem que caberia ali um balada responsável na porta, né? Porém, existe aquelas pessoas que estão patrocinando o evento, elas não gostariam de ter ali um balada responsável ali na porta, né? Tem essas questões, infelizmente, no Brasil. É assim, as coisas são desse jeito, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? E não é só nessa questão, não, são outros eventos que acontecem aqui em Goiânia também, que o que é público vira privado e aí, depois de privado, é devolvido à sociedade com todos os gastos, desgastos e com lixo. Exatamente, com lixo, né? Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre... eu havia dito aqui na semana passada, Marcelo, que a Petrobras, ela tinha dito que não ia ter reajuste. Eu não sei se você se lembra, eu falo assim, que quando o governo nega,
é porque já aconteceu ou está autorizado para acontecer. O novo cálculo dos preços da Petrobras vai ter reajuste automático. Então, reajustando o preço na bomba vai ser automático. E a Marina pediu diálogo para superar as divergências aí entre o PSB e vamos falar também dos mais médicos. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir a opinião dos cidadãos. Afinal de contas, desembarcaram aqui quase uma centena de médicos nessa semana e já começam a trabalhar. Um instante só, a gente está de volta. O que é a vida sem um sonho? Nós somos do tecido de que são feitos os sonhos. Se você pode sonhar, você será capaz de fazer. Ler, ler, ler. Viver a vida como um sonho. Sistema Argumento de Comunicação. 15 anos. A história da comunicação não se escreve da noite para o dia. De volta com o Jornal Argumento ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21. E ontem, nós comentamos a pesquisa de intenção de votos para presidente, para governador e também para senador da República. E ontem, a segunda parte da pesquisa Serpes, ela publicou a avaliação tanto da presidente Dilma como também do governador Marconi Perillo aqui no estado de Goiás. Marcelo, você deve ter, claro que você teve acesso, mas a avaliação do governador, ela se manteve estável, com 28%, cresceu um pouco, mas considerando a margem de erro, que é de 3 pontos. Tanto a avaliação da presidente Dilma como do governador, ela cresceu Cresceu. Em relação. Os dois têm a aprovação. A aprovação que a gente considera hoje na análise de pesquisa é quando o cidadão recomenda como uma administração boa ou ótima. Isso. Então, Dilma e Marconi ficam nesse aí, na faixa dos 35%. Exato. O que diferencia é que a presidente Dilma tem uma parcela maior de regular e, consequentemente, ela tem menos opiniões que consideram o governo dela ruim, péssimo, do que Marconi Perillo. Aí a avaliação de Dilma é um pouco melhor do que a de Marconi, mas o mais interessante ressaltar, e a gente colocava aqui, que era o desafio na época das manifestações, são as ações que foram tomadas pelos governantes. Nós abordamos isso no jornal também. Em junho ainda. E essas estratégias estão dando resultado. As pesquisas apontam isso, que os governos, de uma maneira geral, têm recuperado a sua imagem, uns mais, outros menos. Mas isso é o mais importante até mesmo, porque ouviu-se o clamor das ruas, e aí começaram a agir pelo menos. E antes que alguém já critique, por que não avaliou o prefeito também? Olha, o assunto é a eleição do ano que vem. O prefeito não entra na eleição do ano que vem. Exatamente. É uma pesquisa restrita aos cargos que serão disputados no próximo ano. Poderia ter sido feito a título de curiosidade, para ver até a aprovação que o prefeito de Goiânia já foi tem. divulgado. Não. Poderia ser feito, Goiânia, Aparecida, Anápolis, poderia. Mas para que fosse feita uma avaliação específica desses municípios, teria que haver uma amostragem maior, o que, do jeito que a pesquisa foi elaborada, não tem como fazer com segurança. E outro aspecto também, que é uma pesquisa quantitativa. A gente tem que ter acesso à qualitativa, para saber o que é
de positivo, o que é de negativo, né? Porque os números por si, eles retratam uma realidade, mas não explicam, né, o porquê do ótimo, do bom, do ruim, do péssimo, né? Então, a pesquisa qualitativa, ela tem essa capacidade, né, Marcelo, de até mesmo mostrar para o cidadão ou para o gestor onde está certo e onde está errado, né? Em relação ao governo de Goiás, o que aconteceu diferente nessa época, o governador foi às ruas, está entregando obra no interior, fez esse trabalho forte de vistoria das obras em Goiânia, voltou a fazer campanhas para divulgar o seu trabalho. Então, isso tudo faz parte desse trabalho de recuperação de imagem que está sendo feito. Da mesma forma, a presidente Dilma Rousseff aumentou o número de viagens pelo país, volume de investimentos. O volume aumentou a liberação de recursos para os estados, voltou a fazer solenidades públicas mesmo em Brasília. Teve o caso do Mais Médicos, que foi a reação maior que o governo federal teve às manifestações de rua. Então, a presidente Dilma também está agindo nas suas estratégias de marketing. Ninguém vai ficar parado tendo problemas na avaliação. E a presidente Dilma, ela teve um mote muito bem feito, que é justamente essa questão aí de falar a língua mais popular, né? Crédito, acesso, igualdade, coisas que levaram muita gente às ruas, porque, como você mesmo disse, né? Quando o estômago dói, as pessoas vão gritar, né? Esse aspecto. E a nossa reportagem foi às ruas, já que o Marcelo fala sobre a questão dos Mais Médicos, né? Chegaram nesse final de semana quase uma centena de médicos que vão atuar aqui no estado de Goiás. E nós fomos ouvir a opinião das pessoas sobre essa situação. Resolve, não resolve? Qual que é a opinião do goianiense sobre essa questão dos Mais Médicos? Vamos ouvir. 57 médicos do programa do governo federal Mais Médicos chegaram a Goiânia neste sábado para trabalharem em 20 municípios, dentre eles aqui na capital. Capital, gente, veio às ruas para saber da população se a medida resolve ou não resolve o caos na saúde pública aqui no estado de Goiás. Deve melhorar, né? Porque está precisando de médico, não está tendo, né? Eu acho que melhora. Para mim não resolve nada, não. Porque aqui tem muitos médicos, não precisa trazer outros. Resolve sim. Você sabe por quê? Porque daqui está muito enrolado esses médicos para atender a gente, está muito difícil, muito complicado. Resolve sim, eu acho muito bom. Resolve. Estava precisando disso aí para os médicos tomar uma iniciativa, porque os médicos daqui não estão querendo nada, né? Estão se achando, então eu acho que isso aí foi legal, fazer isso para eles tomarem uma atitude também. Desde que seja bem elaborado, né, para a sociedade, porque a saúde está um caos. E nós estamos precisando de coisa que vem para mudar mesmo, né? Porque a gente vê aí filas e filas e filas e médicos fazendo de conta que estão trabalhando e não estão, talvez trazendo esse trabalho, né, para ganhar o deles e faça o serviço direito. Resolve sim. Por quê? Porque a saúde nossa está precária. Então, com a quantidade a mais de médicos, isso faz a diferença, né? Sim, vai resolver um pouco, né? Não vai resolver todos os problemas não, mas vai resolver um pouco. Por quê? Porque aí tem como atender mais as pessoas, né? Porque tem, né, como assim as pessoas ser atendidas melhor, né? Não ficar tanto tempo esperando, né? Tá aí uma estratégia de marketing bem sucedida, né? Até mesmo porque, entrevistando aqui o secretário de Saúde do estado de Goiás, Dr. Antônio Faleiros, ele disse que Goiás tem um índice de médicos superior ao que estabelece a Organização Mundial de Saúde. Mas essa campanha foi muito bem feita e bem abraçada pela sociedade, né? O problema de Goiás é que esses médicos estão concentrados nos grandes centros e não vão para o interior por razões que já foram muito discutidas pelas várias partes aí, e agora cabe cada um julgar, né? Dar o seu veredito, aí passa para o direito, né? Agora é aguardar aí que comecem a trabalhar e realmente resolvam esse problema, esse gargalo. Agora, André, ficou muito preso o programa Mais Médicos a essa questão de pegar o profissional, colocar na periferia das cidades, como acontece já em Goiânia, colocar na cidade onde precisa, e é preciso que a sociedade fique atenta, porque o programa Mais Médicos não é só isso, tá? Envolve
investimento em condições de moradia onde elas inexistem. É o caso que já foi mostrado aqui, de médicos cubanos, morando em casas com piscina, em cidades do interior do Brasil, coisa que eles jamais imaginavam, saindo lá de Cuba para vir aqui. Existe um investimento na própria rede que precisa ser feito para que acabe com aquela história de que o médico tem um salário bom, mas até a luva para determinados procedimentos ele é que tem que comprar, senão o poder público não acompanha. É preciso que haja a criação das vagas, dos cursos de medicina, até para ajudar esses profissionais nos lugares mais distantes. Isso tudo precisa ser vigiado, que simplesmente você pegar os médicos, colocar lá, gastar um bom dinheiro com isso, não vai resolver o problema. Amanhã o que vai acontecer? Esses médicos começam a arrumar trabalhos melhores, que tem uma remuneração maior do que está sendo paga pelo programa, e em função dos problemas que ainda restam na saúde pública, uma banana para mais médicos. Cada um vai cuidar da sua vida. E a grande questão, né, o problema não se atém só à figura do médico, é um corpo clínico, com instalações, com uma série de coisas, né? A presença do médico, eu já falei, né? Ele vira um pajé. E aquilo que o governo federal foi muito bem sucedido nessa queda de braço, inclusive com as entidades médicas. O governo federal trabalhou bem e ganhou essa guerra do marketing em cima desse programa, pelo simples motivo que é isso que está na enquete aqui, que as pessoas falam, tem que vir mesmo, porque os daqui não estão atendendo, ou não estão dando conta, ou o que for. Então o governo federal ganhou essa batalha com essa queda de braço da comunicação com as entidades médicas que, aquilo que eu falei, acreditaram que paralisando alguns serviços, isso iria estourar nas mãos dos gestores públicos, e não aconteceu isso. Se voltou contra os médicos com esse argumento aí, tem que trazer de fora mesmo, que os daqui não querem nada. As entidades poderiam ter feito um esforço para oferecer atendimento de qualidade na rede pública. Falar assim, olha, nós estamos investindo, vamos colocar o que for preciso durante 24, 48, 72 horas para mostrar como é que nós queremos um posto de saúde funcionando. O Tarja Preta é um exemplo disso. Sim, aí o governo federal ganhou essa batalha, mas também não é do jeito que está sendo apresentado nas propagandas. Eu acho um absurdo. Os médicos foram selecionados num dia, distribuídos no dia, 2 dias depois ou no dia mesmo já tinha propaganda do Ministério da Saúde mostrando posto de saúde limpo, sem fila, sem nada, todo mundo sorridente, tipo organizações Tabajara, nossos problemas se acabaram-se. E não é essa a realidade. Não é o caos como estavam antes, não é o caos como a oposição hoje quer vender, mas também não é esse paraíso. Definitivamente não é. E as dificuldades, já que você fala sobre isso, né? Vivemos agora uma situação insólita, né? Com a chegada das chuvas, a tendência natural é que a gente volte a ter problemas de energia em função da manutenção das redes elétricas e até mesmo vai voltar aquela discussão de quem que é a CELG, Marcelo. O governo do estado diz que já é da Eletrobras. A Eletrobras diz que só assume a CELG se houver uma auditoria independente para dizer qual que é o valor mesmo do passivo da CELG. E pelo que parece, né, com a chegada das chuvas e pela falta de capacidade de investir no sistema elétrico, já que essa indefinição, mais de 220 milhões que viriam para o estado de Goiás no começo do ano, dado essa indefinição, não vieram, com um período chuvoso agora, será que vai agravar a situação, o crescimento, ou seja, problemas para o consumidor, né? Tá. Existe um problema hoje de discussão no valor da CELG para fazer essa transferência. O governo do estado quer 5 bi para concluir o negócio, para fechar a conta, concluir o negócio, e a Eletrobras se dispõe a pagar R$1. A pequena discussão é essa. Um detalhe. 5 bi de um lado e R$1 do outro. É essa a distância. Agora, eu, pessoalmente, não tenho dúvida nenhuma. Aconteça o que acontecer,
tem um problema que for, a CELG hoje é problema da Eletrobras. A diretoria que está lá é praticamente toda nomeada pela Eletrobras. Exatamente. Esse processo de transição já começou, a gestão da empresa já foi transferida. O que falta é esse detalhe financeiro, que é um detalhe importante, que está sendo discutido. Agora, em termos de gestão da empresa, não tem dúvida nenhuma. A responsabilidade é da Eletrobras, a responsabilidade é do governo federal. Agora, querer jogar em cima do governo do Estado essa responsabilidade pela falta de investimento, também me parece que e aí sobra para o governo federal. Qual que é a dúvida quanto ao valor da CELG? É a concessão da exploração do serviço. Olha, quem dá essa concessão? É o governo federal. Exato, é um serviço público. Certo? A concessão da CELG vence em 2015. Exato. Será que o governo federal vai ter a rigidez de negar à própria Eletrobras a renovação dessa concessão? Claro que não. E o que está pesando é isso. É um jogo que passa também pela esfera política, enquanto o governo federal, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, não renovar essa concessão da CELG por mais 15, 20 anos, vai ficar essa discussão no valor. O argumento do governo estadual é justamente esse. No momento que o governo estadual entregar por R$1 a CELG, a sua concessão vai ser renovada e ela vai ser supervalorizada no mercado. Aí é uma queda de braço que todos os dois lados têm as suas razões nessa questão do valor, mas em relação à responsabilidade pela gestão da CELG, não há dúvida nenhuma. A responsabilidade hoje é da Eletrobras. Pelo menos assim já tem sido dito, né? Tem sido falado. Agora, Marcelo, Marina Silva ainda continua sendo notícia, né? Marina Silva, ela se reuniu ontem com membros do PSB e também da Rede da Sustentabilidade. A Marina, ela pediu que os dois grupos estejam abertos ao diálogo para superar as divergências, né? Abre aspas. Às vezes a gente tem o vício de escutar só o que quer. Caetano já disse, Narciso acha feio o que não é espelho. Estamos aqui para achar o bonito que não é o espelho. Não é possível estabelecer a troca na mesmice, só na diferença. Um tanto quanto assim, tem que tentar entender o que ela quis dizer aqui nesses versos de Caetano, quando ele fala, né, sobre essa música, né, do paradoxo, do controvércio, mas a mensagem é que PSB e a Rede de Sustentabilidade não estão em sintonia. O problema está bem definido numa entrevista que a ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, concedeu à Folha de São Paulo e que está publicada na matéria sobre o assunto nessa segunda-feira. Luísa Erundina define bem, a impressão que se tem é que o PSB e a Rede de Sustentabilidade firmaram uma aliança, clara para 2014, mas não firmaram as bases dessa aliança. Que o processo normal é isso, você discute e tal, nossos pontos comuns são esses, nossos pontos divergentes são esses, então vamos nos atrelar aqui, nos amarrar nos pontos comuns, e esse aqui nós vamos deixar para discutir em tal lugar, ou então nós vamos ter um pacto de fazer isso, isso e isso, para não dar conflito. Como isso não foi feito, até pela forma atabalhoada que foi, assodada que foi a filiação de Marina Silva, os dois grupos estão fazendo, na verdade, um pacto de convivência, que inclui a definição de uma plataforma mínima para a campanha de 2014, a princípio com Eduardo Campos, candidato à presidência da República, mas que pode ter mudança lá na frente. O que se agora ter um discurso único... Uma mudança improvável, certo? Porque Marina já se filiou ao PSB, sabendo que o PSB tem já um candidato pré-definido, que é Eduardo Campos. E aí provavelmente ela deveria utilizar uma postura menos, digamos, midiática, né? E mais partidária, né? Exatamente. Fazer, por exemplo, o que ela já fez lá no Acre, onde há o rompimento do PSB com o PT,
que tem o governo do estado, e o vice-governador já está praticamente lançado pelo PSB como candidato lá e deve ser o principal concorrente do PT no estado, e lá com o apoio da Marina. Exato, e lá não tem discussão, não tem discussão. nada. Né? Agora, a gente falou sobre isso aqui, né? Todas as vezes quando o governo fala que pensa em aumentar ou está estudando... Você quer ver uma situação que poderia, que leva muito, parece meio absurda, mas que poderia entrar. Aqui em Goiás, o PSB tem um candidato definido, ou um pré-candidato definido para concorrer ao governo do estado, que é Vanderlan Cardoso. Exato. Aí o grupo da Marina, o grupo da Rede entrou no PSB, atendendo ao projeto nacional da futura sigla. Aí chega o Elias Vaz, não, eu é que sou candidato a governador. Não tem lógica. Não tem lógica. Pela lógica, sim, né? Até antes de haver essa, digamos, essa fusão ou até mesmo esse entendimento, era muito bem definido que o PSDB teria o seu e Elias Vaz, Martiniano teriam um... Ou numa situação mais absurda ainda, Júlio do Friboi quisesse retornar no início de outubro ao PSB e falar, não, eu vou concorrer ao governo do estado e pelo PSB, atropelando o Vanderlan que está lá dentro. Isso não vai acontecer. O normal é que não aconteça. E Marina, nesse aspecto, pode trazer uma situação pior para Eduardo Azeredo, já que Eduardo Campos, já que essa postura dela de não assumir a vice, mas tentar ainda assumir a cabeça de chapa, porque Eduardo fala muito pouco, ela fala a todo momento. Não acredito. Marina Silva, se na hora do vamos ver ficar definido que Eduardo Campos é o candidato, ela vai buscar outro caminho. Ela não vai ficar sem cargo. Talvez vai ser senadora pelo Acre, que é o estado de origem, onde ela tem filiação partidária, vai buscar um projeto pessoal. Isso aí eu não tenho dúvida em relação a isso. Mas ela é guardada como uma reserva importante para o PSB, mas eu não acredito que Eduardo Campos vá mudar o ritmo dessa história. Até porque Eduardo Campos, se ele quisesse ser qualquer outra coisa que não fosse se lançar candidato a presidente, já estaria trabalhando uma eleição para o Senado por Pernambuco, que pela avaliação que ele tem, sim, no estado de praticamente 80% de ótimo e bom, é uma eleição encaminhada com o pé nas costas lá em Pernambuco. Isso é verdade. O nosso tempo está terminando. Dois comentários muito rápidos, Marcelo. Ontem, a Justiça ordenou a paralisação das obras da hidrelétrica de Belo Monte. O Tribunal Regional da Primeira da Primeira Região em Brasília disse que as obras lá no Pará foram interrompidas por ilegalidade no licenciamento. E aí a gente tem volta um pouco para a Marina, né? Porque ela foi ministra durante muito tempo e acabou saindo por causa disso, né? E agora foi decretada aí que as obras estão paralisadas e vai para a Justiça. Não, já está. Prejuízo para todos, né? Porque enquanto existe essa demanda judicial, obras paralisadas. Exatamente. E o país precisava avançar nessas questões. Normalmente, quando se tem um questionamento de uma grande obra, um grande investimento, se dá uma ajeitada na esperança de que ninguém mais questione lá na frente e, no final, o poder do dinheiro acaba funcionando mesmo. E devia ser feita uma coisa mais madura, inclusive por parte dos ambientalistas aí, qual que é a real prejuízo que a população, que o Brasil teria hoje com a construção dessa hidrelétrica. E pelo menos definir qual tipo de energia nós vamos ter no Brasil, que até agora não se sabe. Essa aí já é uma questão. Que o investimento no setor energético é importante, que a energia está se mostrando insuficiente para mover o Brasil, isso é real. Agora, que é verdade que o governo federal já investiu numa plataforma mais sustentável de energia, com biodiesel, com possibilidade de energia solar, de energia eólica, já subiu, já investiu nisso. Que quando surgiu essa possibilidade do pré-sal, o governo federal fez um marketing enorme em cima disso e já mudou a matriz energética. Parece que meio barata tonta aí
definição de uma política energética. E o país está perdendo. E os investimentos não chegam em função disso. Marcelo, a gente tem mais 1 minuto. Sua consideração final, antes que a energia acabe, né? O temporal está desabando. Pois é. Dois pontos rapidinhos. Primeiro, de novo, não deve ser encarado como questão partidária, mas que o aumento do combustível vai vir para dar suporte ao leilão do pré-sal, isso está real. Isso aí as autoridades, o Ministério das Minas e Energia, as autoridades estão dizendo isso. É preciso reajustar para que essas empresas já sejam remuneradas lá na frente. Essa lógica já está. Quem está falando é o ministro do governo Dilma, não sou eu, não é ninguém, não. E tá na cara que não há muito tempo, não há muita sustentabilidade, não há muito tempo para se sustentar nisso. E outra coisa eu falo amanhã. Ok, a gente vai ter tempo ainda, tem edição do Jornal Argumento durante toda a semana. Obrigado mais uma vez pela participação, amigo. Daqui a pouco na 1090, Rádio Verdade. Obrigado mais uma vez pela presença. Um abraço a todos. Segunda a sexta, das 8 às 11, Rádio Verdade na 1090 AM. Ok. Nós estamos indo embora. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos. O que é a vida sem um sonho? Nós somos do tecido de que são feitos os sonhos. Se você pode sonhar, você será capaz de fazer. Ler, ler, ler. Viver a vida como um sonho. Sistema Argumento de Comunicação. 15 anos. A história da comunicação não se escreve da noite para o dia.